Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Bora falar de Palmeiras 5, União São João 0. Jogo realizado na última terça-feira em Guarulhos, válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-20, a 15ª rodada. Tudo foi definido. Verdão conseguiu cravar a primeira colocação do grupo 2 com 37 pontos ganhos. E não só conseguimos a primeira colocação do grupo, como também a primeira colocação geral da competição. Ninguém fez mais pontos que o Alviverde nas 15 rodadas. E agora, na próxima fase, que já é mata-mata, né? O Verdão enfrenta o Sertãozinho. Coincidentemente, o Sertãozinho, já enfrentamos o time do interior paulista na semana passada, pela 14ª rodada, né? O Sertãozinho caiu no grupo do Palmeiras. Então a gente vai reencontrá-los não sei se na próxima semana ou na outra, né? Falta a Federação Paulista definir a data, horário, enfim. Mas são jogos de ida e volta a partir de agora, tá? Palmeiras e Sertãozinho será válido pela fase 16avos de final, que a gente fala, que é a fase que antecede as oitavas. E aí depois das oitavas teremos quartas, semis e final, sempre com o time de melhor campanha decidindo em casa. Atualmente é o Palmeiras, mas a pontuação vai se acumulando na fase mata-mata, então claro que é interessante a gente vencer fora de casa, vencer em casa também. O Verdão tem uma vantagem não só de ter feito já a melhor campanha, como também do número de gols marcados, o saldo de gols do Verdão é muito grande, né? Foram 10 goleadas em 15 jogos nessa primeira fase, ataque fulminante das crias, foram 61 bolas na rede, então daqui a pouco tem os 5 gols marcados diante do União São João, os outros confrontos também das equipes paulistas. Vou trazer os confrontos aqui dos grandes de São Paulo para a gente já se acostumar com possíveis adversários futuros no estadual. Bom, daqui a pouco então a gente vai assistir os 5 gols da partida, mas antes só ressaltar que o placar poderia ter sido ainda mais elástico. As crias criaram várias chances de gol ao longo dos 90 minutos, como por exemplo essa bola na trave do Cauã Lira no primeiro tempo, quase que o camisa 10 do Palmeiras marca um golaço, ele pega muito bem na bola. Aí no começo da segunda etapa o Márcio Vitor sofre uma penalidade, pênalti claro, ele mesmo bate e para no goleiro Eric, bom goleiro do time de Araras por sinal, e o Eric ainda faz um milagre no final após um chute do Davi Góes de fora da área, ele dá rebote e aí o Aruki completa e o Eric estava lá para salvar mais um gol, né? Então 5-0 para o Palmeiras, mas tivemos lances que poderiam ter sido 6, 7, 8-0 tranquilamente. E só ressaltar então os confrontos que teremos na fase 16avos de final, além de Palmeiras e Sertãozinho, teremos também São Paulo e Mauá, Santos e Portuguesa Santista, um duelo interessante, duelo local, e 15 de Piracicaba e Corinthians, tá? Então, duelos interessantes envolvendo os grandes paulistas, mas claro que teremos vários outros duelos envolvendo equipes do interior, como por exemplo Mirassol e Ferroviária, cara, um duelo muito interessante, duas bases muito boas, e vocês acompanham, né, podem conferir todos os duelos lá no verdão.info no Instagram. A gente fez uma postagem recente sobre isso. Bom, sobre os autores dos gols, quem abriu o placar lá em Guarulhos foi o nosso centroavante Rodrigo Aruki, que foi muito bem no duelo, atuou durante os 90 minutos e além de balançar as redes, ele também participou diretamente de outros 2 gols do Verdão no segundo tempo. Esse foi o segundo gol do Aruki com a camisa do Palmeiras em competições oficiais. Quem ampliou, aliás, 2 minutos depois do gol do Aruki, veio o gol do Cauã Lira, nosso chuta-chuta, camisa 10 do Palmeiras, que foi bem também diante do time de Araras. Terceiro gol dele pelo Palmeiras, ele que chegou ao Verdão nesse ano, assim como o Rodrigo Aruki. No segundo tempo, quem marca o terceiro gol é o lateral direito Luiz Saboia, lateral que está acostumado a balançar as redes adversárias desde o sub-15, passando pelo sub-17, e agora marca pela primeira vez em competições oficiais, representando o sub-20 do Palmeiras. Saboia já tinha entrado bem no jogo passado contra o Sertãozinho, deu assistência na ocasião para o gol do Davi Góes. Agora contra a União São João ele não só balança as redes, como também dá assistência para o gol do Romildo, que fechou a conta. Saboia vem aparecendo muito bem em todas as partes do campo, né? Tem se tornado um multifunção. A assistência que ele dá para o Romildo, por exemplo, ele aparece lá pelo lado esquerdo do campo, né? E ele é lateral direito de origem, pode atuar de maneira mais ofensiva, também de maneira mais defensiva. Quarto gol do Palmeiras foi marcado pelo Sorriso, um dos que a gente considera
titular desse time do Sub-20 que costumam aparecer aí em jogos de estadual. 11º gol do Sorriso na temporada, só Riquelme Felipe e Eric Belé tem mais, um dos grandes valores desse Sub-20 do Palmeiras. Linda tabela do Sorriso com o Rodrigo Arucchi no 4º gol. E quem fechou a conta foi o Romildo, que entrou no segundo tempo com a camisa 20 às costas, entrou no intervalo, né, para ser mais exato, e fechou a conta após a assistência do Luiz Saboia. Segundo gol do Romildo nesse Campeonato Paulista. Bom, vamos falar sobre a escalação do técnico Gilmey Aimberê. Exatamente, foi o Gilmey quem comandou o time nessa última rodada da fase de grupos, enquanto o técnico Lucas Andrade certamente preparava o time titular do Sub-20 para a semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria, que acontece nessa sexta-feira às 18h30 contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Entrada gratuita, transmissão do Sport TV, é jogo único, vale vaga para a grande final da competição. Mas claro que muitos jogadores que estiveram em campo contra o União São João também vão estar relacionados para a partida diante da Raposa. Alguns podem ser titulares até, inclusive, né? Que é o caso do Sorriso, é o caso de algum dos volantes. Afinal de contas, a gente sabe que o Larson está suspenso para o jogo de semifinal, né? Então, o técnico Gilmey fez alguns testes ali no meio, inclusive com a presença do Luiz Pacheco, hein? Um dos destaques do Sub-17 do Verdão, que foi titular contra o time de Araras. Então a formação ficou da seguinte maneira: no gol, o Alex Gabini; na lateral direita, o Rodrigo Guetti, e a gente sabe que o Gilberto é dúvida a princípio, né, para esse jogo contra o Cruzeiro, deve atuar, mas se o nosso lateral, nosso garçom da temporada não estiver em condições, certamente o Rodrigo vai atuar e vem atuando muito bem. Na lateral esquerda, André Lucas. Na zaga, o capitão Thiago Pimenta, jogando ao lado do Pedro Pereira. Vamos lá para o meio campo, onde tivemos a presença do Luiz Pacheco ao lado do Fábio. Para mim, o Fábio é o favorito para entrar no lugar do Larson, mas também tem o Davi Góes, né, que entrou ainda no primeiro tempo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. 2 meias, Luiz Arthur ao lado do Cauã Lira. E no ataque, 2 centroavantes, Rodrigo Arucchi e Márcio Vitor. Bom, o Verdão abriu 2-0 rapidamente, marcou o primeiro gol aos 4 minutos, depois ampliou aos 6 minutos da primeira etapa. Vamos assistir então esses gols em sequência. Primeiro, a gente vai ver a assistência do Luiz Arthur para o Arucchi, de fora da área. O nosso camisa 11 conseguiu colocar no canto. Foi muito bem o Arucchi na partida, jogou os 90 minutos, participou de lances capitais do duelo, ajudou muito atrás também, né? Apesar da altura, da força física, ele não é exatamente aquele centroavante paradão, não. Ajuda muito a recompor. E vamos assistir o segundo gol, marcado pelo Cauã Lira. Uma bobeada do zagueiro ali, né? O Cauã Lira tomou a bola dele, e aí o nosso camisa 10 tocou na saída do goleiro para marcar pela terceira vez com a camisa do Palmeiras. Vamos ver no replay a bobeada do defensor da equipe do União São João. Aí foi fácil, no mano a mano, o Cauã Lira conseguiu colocar para dentro. E vocês viram já, né, que ainda na primeira etapa o Cauã Lira acertou um lindo chute no travessão. Poderia ter sido mais, que era 2-0 pro Verdão apenas, entre aspas, no primeiro tempo. Bom, e o detalhe é que logo aos 31 minutos do primeiro tempo tivemos 2 mexidas no Verdão. A comissão técnica palmeirense optou por fazer alguns testes, talvez buscando o substituto do Larson para a partida agora de sexta-feira. Entrou um possível substituto, né? Entrou o Davi Góes no lugar do Luiz Pacheco, Pacheco jogando meia horinha só, e também entrou o Rocha, zagueiro, no lugar do André Lucas. E aí o Pedro Pereira foi fazer a lateral esquerda, o Rocha entrou, claro, na zaga para atuar ao lado do Thiago Pimenta. Bom, no intervalo tivemos mais mexidas, mais testes, o técnico Gilmey Aimberê dando rodagem a alguns jogadores que podem ser importantes para o jogo de semifinal contra o Cruzeiro do Brasileirão Sub-20, outro candidato a ganhar a vaga do Larson, né? Até porque jogou por ali ao longo do ano. João Paulo entrou, né? João Paulo fez várias vezes a função de volante, primeiro volante no caso, né? Daí se ele entrar, ele acaba liberando o Coutinho para fazer a função de camisa 8. Então João Paulo entrando no intervalo. Também tivemos a entrada do Romildo, que marcou gol no segundo tempo, Saboia, que também marcou gol na segunda etapa. Bom, então vamos lá assistir os 3 gols do Verdão que aconteceram durante a etapa final. O terceiro gol do Verdão saiu com participação importante de outro atleta que entrou no intervalo, João Gabriel. Sempre pela direita, o João cruzou, o Arucchi dividiu com o goleiro e o Luiz Saboia completou para as redes. Primeiro gol do Luiz Saboia pelo Sub-20 do Verdão, isso em competições oficiais. Ele que cansou de fazer gol nas categorias abaixo. Olha o cruzamento do João Gabriel, o Arucchi, que participou bem demais do jogo, dividindo com o Eric, e o Saboia completando. Vamos lá para o quarto gol, outro que entrou durante o jogo. Esse entrou durante o segundo tempo. Sorriso ganhou alguns minutos e tabelou bonito com o Arucchi. Sorriso saindo na cara do gol, marcando pela 11ª vez
pelo Sub-20 palmeirense em 2025. Apenas Eric Belé e Riquelme Felipe têm mais gols que o nosso atacante. Olha no replay aí, ó, o Aruque fazendo muito bem o pivô e o sorriso em sua jogada característica, driblando, depois tocando na saída do goleiro. Quinto gol, teve assistência do Luiz Saboia. Saboia participando mais uma vez, portanto, e o Romildo, quem completa para as redes. Camisa 20 do Verdão, marca pela segunda vez na temporada, tem jogado bem, às vezes como camisa 8, às vezes como camisa 10. Olha aí, ó, tirando do zagueiro, colocando para as redes, fechando o placar. Bom, tá então, campanha praticamente perfeita das crias na fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-20, missão cumprida, primeiro lugar geral, um super ataque com 61 gols marcados, 10 goleadas em 15 jogos, próxima parada, mata-mata, fase 16 avos de final contra o Sertãozinho em 2 jogos, como eu falei no começo do vídeo. A gente vai ficando por aqui, sem antes lembrar vocês mais uma vez que nessa sexta-feira, às 18h30, tem Palmeiras e Cruzeiro, jogo único, válido pela semifinal do Brasileirão Sub-20, entrada gratuita no Allianz Parque, transmissão do Sport TV, bora apoiar as nossas crias que vão em busca de mais uma final do Brasileirão e rumo ao bi, né? Rumo ao bi do Brasileirão Sub-20. Fechou? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante, o que vocês acharam de mais uma goleada do Verdão no estadual, a projeção de vocês para o jogo contra o Cruzeiro, quem será, afinal, o substituto do Larson? Vamos conversar aqui embaixo e deixa o botãozinho hypar, né? Aperta o botãozinho hypar lá embaixo, do lado aqui da aba dos comentários, para vocês ajudarem na divulgação desse vídeo e se torne membro do canal se você quiser apoiar ainda mais o nosso conteúdo. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.